Olá, pessoal, tudo bem? Trouxemos agora em nosso podcast aqui na TV Play do Grupo Estado de Comunicação um assunto que tem interesse coletivo e muito mais importante do que você imagina. Na próxima segunda-feira, o governo de Mato Grosso do Sul decretou agora, dia 23, que vai terminar com o chamado toque de recolher. A medida foi anunciada pelo secretário de governo do Estado, o senhor Eduardo Riedel, né, na live de terça-feira desta semana, dizendo que segunda-feira agora termina o toque de recolher no momento em que há também uma queda de contaminação de pessoas com coronavírus em Mato Grosso do Sul e também uma queda na quantidade de mortos por causa da doença. Desde março do ano passado, todo mundo tem conhecimento que a gente vive uma pandemia da Covid-19. Por isso, convidamos mais uma vez a participar conosco o Júlio Croda, que ele é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e professor da Universidade Federal e também infectologista. Júlio, muito obrigado por atender o nosso pedido aqui para comentar sobre esse assunto. É um prazer estar com vocês aí, do Grupo Estado, estar conversando a respeito desse assunto, né, do dia 23, do fim do toque de recolher. Ô, Júlio, é o momento para acabar com o toque de recolher aqui no Estado? Que avaliação você faz sobre esse anúncio? Eu acho que podia esperar mais um pouco, né? O governo estadual, né, acredita que esses números vão permanecer nessa queda, né? Atingiram 90% de cobertura da primeira dose, mas ainda não tem uma cobertura ideal de segunda dose. Está abaixo de 60%. A gente tem que atingir 80%, 90% de cobertura de segunda dose, principalmente no que diz respeito à variante Delta, para a gente não ter aumento novamente de hospitalizações e óbitos. Então, a minha preocupação é essa, que a variante Delta chegue no estado, se espalhe de maneira muito rápida e que, de alguma forma, impacte nos serviços de saúde com aumento de hospitalizações e óbitos. A variante, nesse aspecto, ela é muito grave porque há informações iniciais de que a variante ela é poderosa e que as duas vacinas não seriam insuficientes para barrar a gravidade dessa enfermidade? Seria suficiente, mas com esquema vacinal completo. Uma dose só não é suficiente. Se a gente for ver a cobertura de segunda dose, a gente está 54%, 55% da população. Então, apesar da gente já ter vacinado todo mundo, né, 90% da população do estado com uma dose, ainda falta 40%, 50% serem vacinadas com uma segunda dose. Isso vai mais um mês, 2 meses no máximo. Então, é um risco que está correndo, confiando que a variante Delta não vai se tornar predominante, confiando que não vai ter um impacto importante em termos de hospitalização e óbito. Tudo bem, acho que é razoável, nossa tendência é de queda, mas é bom ficar atento para isso e, se necessário, se houver aumento de hospitalizações, acho que é importante deixar o aviso também que essas medidas podem ser restauradas e reimplementadas no sentido de garantir que não haja um colapso do sistema de saúde. Tá. O Júlio, outra questão também que veio à tona durante esta semana foi a morte do ator Tarcísio Meira, né? Ele já tinha tomado as 2 doses da vacina, contraiu a Covid e passava por uma enfermidade, passava por uma comorbidade e não resistiu e faleceu por causa da doença. Aí veio aquele velho questionamento, tomou as 2 doses da vacina e no momento também que se discute a possibilidade de uma terceira dose em idosos e jovens. Você defende essa tese? Que avaliação você faz? Então, a gente sabe que as vacinas protegem, senão a gente não viveria o melhor momento da pandemia no estado, o estado que mais vacinou. Os números aí estão para provar que a vacina funciona, que reduz casos, reduz hospitalização e óbito. Entretanto, existem algumas nuances importantes. Os idosos, eles respondem menos à vacina, produz menos resposta imunológica e, portanto, eventualmente, ao longo do tempo, à medida que passa os meses, essa queda de proteção pode acontecer, né? Diversos países detectaram a queda de anticorpo neutralizante, a queda da proteção depois de 6 meses e já implementaram dose de reforço, principalmente em idosos e pessoas imunossuprimidas. Por quê? Porque naturalmente eles já respondem menos à vacina.
Isso não diz respeito a uma vacina específica, todas as vacinas se comportam da mesma forma, e é importante a gente ficar atento a isso, porque o Mato Grosso do Sul foi o estado que mais avançou na vacinação. Depois que terminar os adolescentes, que a gente já está vacinando 14 anos, muito provavelmente semana que vem a gente termina adolescente, é bom já se programar e pensar nessa dose de reforço em idosos. Muita gente questiona aí, depois da pandemia, vamos retomar a rotina. Mas a gente sabe que para chegar a essa situação, vai ter que ter muito trabalho ainda e muita paciência. Comenta-se que até julho do ano que vem a gente vai estar usando ainda máscara de proteção. Quando efetivamente a gente não tiver uma pessoa contaminada e uma morte, aí que podemos dizer que ficamos livres da pandemia. Esse tempo, Júlio, não é um tempo previsível. Não é previsível, né? O vírus se comporta de maneira imprevisível, com novas variantes. E muito provavelmente a gente não vai atingir a dita imunidade coletiva indireta, né? Principalmente nesse contexto da Delta, porque a gente vai conviver com o vírus. O vírus vai continuar aí circulando, novas mutações irão surgir, novas variantes, mas a gente vai ter as vacinas, né? Quanto mais pessoas a gente imunizar e quanto mais doses for disponibilizadas, doses de reforço, imunizar toda a população, maior a proteção vai ser, principalmente para hospitalização e óbito. Então, o vírus vai estar aí e parece que o vírus vai se tornar um pouco mais fraco. Não é que o vírus se tornou mais fraco, é porque a população como um todo tem uma resposta imunológica mais forte contra o vírus. E aí tem essa barreira importante para evitar, principalmente, casos graves e hospitalizações e mortes. Mas não, a vacina, muito provavelmente, no contexto das novas variantes, não vai prevenir para doença assintomática, nem para infecções leves, doenças leves, né, que não precisam hospitalização. Ô, Júlio, outra questão que a gente verificou ao longo dessa pandemia do coronavírus é que a atividade física e a alimentação foram primordiais para garantir a imunidade das pessoas que contraíram ou não o coronavírus. Tanto que aprovou-se aqui uma lei estadual que tornou a atividade física como essencial, ela tem que ser permitida para as pessoas terem, né, uma qualidade de vida melhor. Isso colocou em xeque o que se come, como se vive, né? E como você tratar da sua imunidade. Independente de coronavírus, o cidadão que estiver debilitado nesses contextos, ele pode morrer de uma pneumonia, pode morrer de dengue, de febre chikungunya e outro tipo de situação. Você tem esse olhar, acha que a nossa comunidade ainda está indefesa em relação a ser fortalecida imunologicamente? Eu acho que assim, a gente tem provas que as pessoas sem comorbidade, as pessoas mais jovens, né, elas têm menos risco para evoluir para a hospitalização e óbito. Não existe nenhum tratamento específico para melhorar a imunidade, né, nem um tipo de alimentação específica, nem vitaminas, que muita gente gosta de utilizar do ponto de vista de prevenção das infecções. Na verdade, é uma vida saudável, alimentação saudável, exercício físico, faz parte desse pacote, né? Mas muito difícil a gente prescrever esse tipo de coisa ou dar doses, inclusive, muito além do que é necessário para o organismo e dar problemas de hipervitaminose, né? Então, tem que ter muito cuidado com o que você ingere e, basicamente, a alimentação equilibrada, não só para o coronavírus, exercício para qualquer doença. A gente sabe que hipertensão, diabetes, doença pulmonar, doença neurológica estão associados com maior risco para hospitalização e óbito. Então, a alimentação exerce uma função super importante no controle da diabetes, no controle da hipertensão, da obesidade, que é outro fator de risco importante. Então, mais do que propriamente a alimentação e a imunidade, é essa condição global de vida saudável, que pode impactar, sim, na sua evolução. Mas a idade continua sendo o principal fator de risco. É bom a gente deixar claro, né? Uma pessoa com 80 anos tem mais risco de hospitalizar e eventualmente ir a óbito do que uma pessoa jovem de 30 anos com comorbidade, né? É importante fazer esse alerta, a idade continua sendo o principal fator de risco. Ok, Júlio, para a gente encerrar, eu gostaria de saber do senhor
Qual é a avaliação que o senhor tem sobre uma denúncia que foi feita ao Conselho Regional de Medicina de que alguns médicos estariam aí fazendo o consentimento, né, a emissão de receita com excesso de corticoide ou de medicamentos que contenham corticoide para tratar do coronavírus? Que tipo de mal essa substância, corticoide, efetivamente pode causar nas pessoas? Pode desenvolver uma síndrome de Cushing, pode tornar o indivíduo mais suscetível às infecções, pode dar psicose, né? A pessoa, de alguma forma, ter problemas psiquiátricos. A pessoa pode desenvolver diabetes com essas altas doses de corticoide. É totalmente inadequado e nossos amigos médicos não deveriam prescrever altas doses de corticoide a pacientes ambulatoriais que não estão internados. Não existe nenhuma indicação de corticoide para paciente com a forma leve da doença, ainda mais utilizando uma superdosagem para tratamento ambulatorial. Então, a denúncia está correta. Eu espero que o CRM do Mato Grosso do Sul investigue essa denúncia e puna exemplarmente esses médicos, porque não é adequado estar prescrevendo essa dose, essa superdose de corticoide, que pode trazer diversos efeitos colaterais. E todos os medicamentos contêm um corticoide, Júlio? Não. Especificamente alguns medicamentos, né? Assim, tem nome comercial, né? A respeito disso, né? Predsim, prednisolona, esses nomes, né? De medicamentos contêm corticoide e não é todos, não é todos os medicamentos que contêm corticoide. Corticoide é um anti-inflamatório não hormonal e que pode causar efeitos colaterais importantes, inclusive com o uso agudo da medicação. Então, tem que ter muito cuidado ao utilizar, tem que entender que essa medicação não está recomendada para casos leves de Covid. Ok. Falamos com o Júlio Croda, infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e professor também da Universidade Federal. Júlio, muito obrigado pela gentileza de falar ao Grupo Estado de Comunicação, né, dessas informações tão importantes para a comunidade. É um prazer estar com vocês do Estado e a gente retorna aí para futuros esclarecimentos, dúvidas, para toda a população sul-mato-grossense. Ok, muito obrigado. Nada. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações importantes e conteúdos com informações que mexem com o seu dia a dia. Até mais.